Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Golfinho Rotador. Eu sou a Cíntia Gerling, coordenadora de Educação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio oficial da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. E fazemos parte da Rede Biomar, que é composta por 6 projetos atualmente, que é o projeto Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, nós, o Golfinho Rotador, Meros do Brasil e o Tamar. E hoje nós temos uma convidada muito especial que desenvolve o projeto Aves de Noronha, que é incrível, e eu tenho certeza que ela vai dar um show aqui de informações e de beleza sobre as aves de Noronha. Deixa eu chamar aqui a Cecília. Vamos aqui esperar um pouquinho a Cecília aparecer, mas já vou dar sim algumas instruções sobre a nossa live. Como sempre, são muitas perguntas que a gente vai recebendo. A Lume Garcia, que faz parte da equipe do projeto Golfinho Rotador, vai estar respondendo com relação ao projeto Golfinho Rotador qualquer curiosidade que vocês tiverem sobre o nosso projeto. E o Arthur, por parte das Aves de Noronha, vai estar também respondendo qualquer curiosidade que vocês tiverem sobre as aves de Noronha e aves de forma geral. Então a gente vai contar aí com o apoio desses dois super feras, a Lume e o Arthur, e eu já agradeço desde então pela presença deles, que facilita bastante e deixa a nossa live bem mais interativa e, acima de tudo, passando conhecimento, que é o mais importante aí de tudo. Então deixa eu ver se a Cecília já apareceu por aí. Ainda não, vamos esperar mais um pouquinho. Vai ver que a Cecília se entreteve com algum passarinho lá pelo Ceará e espero que ela não tenha esquecido da gente, né? Ah, ela entrou, olha aqui. Então, já convidei a Cecília, que já mandei o convite. Ah, olha ela aí. Oi, Cecília. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Seja bem-vinda à nossa live para a gente falar sobre esses animais incríveis que são as aves de Noronha. E encabeçado, né, esse projeto por você e pela Ari, e óbvio também por outras pessoas aí que ajudam vocês. Mas conta pra gente então, Cecília, um pouquinho sobre sua pessoa, esse projeto maravilhoso das aves de Noronha. Então, primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite de vocês. É uma honra enorme estar aqui falando um pouco para vocês sobre esse projeto, juntamente com o Golfinho Rotador, que é um projeto de conservação tão bacana que está há tanto tempo aí nessa luta. Para quem não me conhece, meu nome é Cecília de Carião, eu sou bióloga. Eu tenho mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará. E hoje eu estou à frente, juntamente com a Ari, na coordenação do projeto Aves de Noronha, desde 2016, né? Essa ideia nasceu. Em 2018, a gente ganhou nosso primeiro financiamento, que foi o que permitiu a gente estar dando passos mais largos hoje em relação ao projeto, né? Voos mais altos, digamos assim. Mas a gente conta com uma equipe de 6 pesquisadores, cada um com suas expertises, e ao longo desses anos a gente tem contado com o apoio de muita gente, de muitos projetos, inclusive vocês, que sempre que podem
dão uma força para a gente muito, muito importante. Legal. E, Cecília, assim, uma curiosidade que já mandaram algumas perguntas para gente. Quais são as espécies que tem em Noronha? Né? Não vamos falar só das endêmicas, das nativas, que Sim, ganham concurso de beleza, porque elas são, assim, sensacionais, mas também tem as introduzidas, né? Então, dá assim, exato. uma visão geral sobre o que vocês estudam, qual é o foco, se as introduzidas também são foco ou só representam ameaça, não são foco do estudo de vocês. Então, a gente trabalha com todas as espécies de aves da ilha, né? Ao todo, a gente tem registrado mais de 90 espécies de aves diferentes ao longo de todos esses levantamentos que vem sendo feito pelos pesquisadores. Mas de todas essas espécies, como você bem falou, tem as espécies endêmicas, que são aquelas que são feitas em outros lugares, que são aquelas que reproduzem no arquipélago, que são aproximadamente 17 espécies. Tem as migratórias, que estão ali de passagem, que usam de vez em quando a ilha como apoio para descansar, para se alimentar, né? A gente sabe que as espécies migratórias, elas às vezes migram mais de 15 mil quilômetros sem parar. Então, imagina você ali voando de um lugar para o outro, né? De um continente para o outro, e você avista aquele pedacinho de terra no meio do oceano e diz, opa, eu vou parar ali um Aqui que eu vou pouquinho. pousar. Exatamente, vou dar uma descansadinha ali e amanhã eu levanto o voo. Comer uma comidinha. Isso, e é muito importante Noronha para essas aves, porque a gente sabe que tem uma disponibilidade de alimento muito grande, né? Tem muito peixe, muito crustáceo, muito molusco. Então isso é super bacana, é importante, uma área muito importante para essas espécies. E para além disso, tem as espécies introduzidas, né? Na ilha, uma que tem uma população muito grande é o pardal, que a gente consegue escutar em algumas áreas com mais frequências. A gente tem o galo campina, que é uma espécie típica da Caatinga e que possivelmente foi solta lá, né? O cardeal, muita gente conhece como cardeal também. E tem a garça vaqueira, que é uma espécie que aparentemente ninguém levou, é uma espécie africana, que desde a década de 60 ela começou a ser avistada na ilha e a quantidade de indivíduos só cresce, porque ela encontrou ali na ilha um local super interessante para se alimentar, se reproduzir, e isso acabou causando um certo desequilíbrio, porque ela come muita mabuia, come filhotes de outras aves, então isso é um pouco perigoso também. Mas o projeto Aves de Noronha, qual é o foco em relação às aves? A gente estuda principalmente as espécies ameaçadas, fazendo monitoramento do tamanho populacional, o monitoramento reprodutivo dessas espécies. E uma coisa muito importante que a gente acredita que parece muito com o lema de vocês, do golfinho, é justamente integrar a sociedade, a comunidade, a ciência, porque não faz sentido a gente ficar fazendo ciência só por trás dos computadores, indo para campo e não divulgar isso para a comunidade, não fazer a comunidade daí se sentir parte disso. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, fazer essa integração. E não só fazer parte, mas valorizar esse capital natural, né, Cecília, acima de tudo. É legal que você até citou a questão da comunidade, é o que a gente sempre fala. Nós todos temos espécies bandeiras, né? No nosso caso, o golfinho rotador, mas ele é só um bioindicador e uma forma de sensibilizar as pessoas com foco num animal. Mas óbvio que a gente pensa em todos os animais, inclusive o bicho ser humano, né? Porque ele é que tem hoje o poder nas mãos de transformar, né? Ou decidir por um colapso ambiental ou por um sucesso, né? Quando a gente pensa na gestão sustentável e nas áreas protegidas e a legislação. Mas vamos continuar a falar dos seus passarinhos maravilhosos. É isso, assim, esse ano de 2020 a gente está bem. A gente, na verdade, tinha vários planos, né? Com a pandemia, agora a gente está remodelando os planos. Mas uma coisa que a gente quer focar muito também agora, de repente 2021,
é a questão com a criançada também. A gente entende a importância de fazer com que essas crianças reconheçam essas espécies. Uma vez, eu nunca lembro do dia que eu fui fazer uma atividade na escola e eu perguntei sobre um passarinho, o que era, e todo mundo respondeu que era pardal. E aquilo me deu uma dor no meu coração. Eu digo, gente, tá errado, assim. A gente tem que as pessoas que moram na ilha têm que aprender a reconhecer aquela diversidade. E elas só vão aprender a reconhecer a partir do momento que a gente falar e mostrar incansavelmente esses animais, essas espécies para essas pessoas. Porque o reconhecimento faz parte de tudo. A partir do momento que você entende que no seu quintal tem um passarinho que só corre no quintal da sua casa, é uma coisa tão especial, assim, é tão única, que não dá para você confundir esse bicho com uma espécie introduzida. E até com esse intuito, né, de fazer com que as pessoas conheçam mais, a gente produziu esse materialzinho, que é o mini guia do Aves de Noronha, que a gente tem as espécies mais comuns. São 24 espécies de aves, e aí a gente coloca, inclusive, o statusinho de ameaça, se a espécie é ameaçada ou não, para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre quão especial essa ilha é. Não tem tantas espécies de aves ao mesmo tempo, porque assim, são 90 registros ao longo de todas essas décadas de estudo. Mas hoje, se você for em Noronha, você vai ver talvez no máximo umas 20, 25 espécies de aves. Mas dessas 25, 2 só existem lá, em nenhum outro lugar do mundo, e tem outras 4 que são ameaçadas de extinção. Então, assim, é um combo muito, muito, muito especial. Uma coisa muito bacana que eu acho super legal é que em Noronha a gente tem a possibilidade de observar os bichos muito próximos. Você faz aquela trilha do Mirante dos Golfinhos, né? Vai lá observar golfinho, tem um monte de binóculo disponível, e daí você aproveita para observar passarinho também. É um combo perfeito, assim, dá para a gente dar uma super aula falando da importância das aves marinhas. A gente sabe que as fezes, né, o cocô, o guano, como a gente chama, o cocô das aves marinhas, eles são super ricos. E aí, esse cocô, essa riqueza, ajuda demais na qualidade da água, dos micronutrientes, que vai facilitar também como uma forma vai enriquecer a cadeia alimentar de vários bichos, de vários peixes, inclusive dos golfinhos. Então, assim, é um casamento, né, uma sintonia, uma dança muito, muito especial. Então, assim, se não tiver aves marinhas em Noronha, a vida subaquática está completamente condenada, digamos assim. Não vai ser essa riqueza que a gente vê hoje. Por isso que é importante a gente entender o que tem em cima e o que tem embaixo da água, porque é esse casamento que faz esse boom de diversidade que a gente ama observar. Não, com certeza. Foi um ponto legal que você lembrou. Realmente, nossos pesquisadores, né, do projeto Golfinho Rotador, disponibilizam binóculos para ver golfinho lá do Mirante dos Golfinhos. Mas a gente sempre fala, independente se tem golfinho ou não, o visual, o cenário é lindíssimo e a gente vê muitas aves assim de pertinho. Com binóculo você, óbvio, ainda vai ver os detalhes, se é filhote, ele ainda está com plumagem, se a mamãe está por ali, alguma coisa assim. Mas é incrível. E realmente aquela trilha, né, do Mirante dos Golfinhos até ali o Mirante dos Dois Irmãos, a quantidade de aves que você vê naquele trecho tão de 1,5 km é absurdo, né? Assim, acho que talvez seja difícil em algum lugar do mundo essa facilidade de você ver tanto animal. Aí a gente até extrapola, sai das aves, se der sorte ali, você tem aquela trilha que você vai ver golfinho, tubarão, tartaruga. É uma coisa assim fabulosa, né? É verdade. Mas fala um pouco das espécies, alguma curiosidade, assim, tipo, tem o cibito, a cucuruta, que são os 2 terrestres, eles são fofíssimos demais, né? É muito legal. Esse caminho até o Mirante dos Golfinhos é um dos meus lugares favoritos de observados em Noronha. Por quê? Porque o cibito e a cucuruta, que são as espécies endêmicas, elas reproduzem muito naquele caminho. Então, se você vai no primeiro semestre, que é o período de reprodução deles, você pode dar muita sorte
que até é bem comum você ver muitos ninhos na beirinha, assim, da trilha. Então, você tem a possibilidade de ver filhote, de ver eles construindo os ninhos, é super legal. Uma curiosidade também que eu adoro dessa trilha é que é muito fácil de ver as noivinhas, os casais de noivinha. Eu já vi noivinha copulando, já vi noivinha com filhote, noivinha com ovo. E a noivinha, que é a Gigisalba, né, que ela é toda branquinha e tem aquele olhão preto esbugalhado, é uma espécie muito especial, porque ela é uma das únicas no mundo que não constrói ninho. Elas escolhem ali um galinho, e um galinho que tiver assim uma partezinha mais côncava para colocar o ovo, coloca um ovo só naquele galho e daí fica cuidando daquele ovo durante um longo período. E isso é muito, muito maluco, porque como que uma ave não constrói o ninho e coloca o ovo no galho da árvore? Tipo, a possibilidade de dar um vento, o ovo cair, né? De vir um predador e comer o ovo. Então, assim, é uma seleção natural muito, muito especial, porque dá certo, a gente vê, acompanha vários filhotes ali nascendo e os pais alimentando. E é muito legal também no período de acasalamento que o macho ele fica trazendo peixe, agulha e lula para a fêmea. Então você consegue ver e registrar essa cena muito de perto. Então, assim, uma das coisas muito especiais que eu acho dessa trilha é justamente isso, a possibilidade de você conseguir fotografar e registrar momentos tão especiais de aves marinhas. Porque essas espécies, quando a gente pensa em Brasil e mundo, elas são muito restritas a ilhas. E nem todas as ilhas têm essa facilidade de acesso como Fernando de Noronha tem. Aquela trilha ela é super acessível, inclusive para cadeirante, para criança, para idoso. É sensacional. Sim, a gente usa muito aquela trilha quando a gente faz nossas atividades de educação ambiental, tanto com os pequenininhos lá da creche, né, que são de crianças de 3 até 5 anos que a gente trabalha lá do CIE Baby Care. A gente leva eles e eles vão numa boa, porque é um deck suspenso e como tem aquela exuberância da natureza, aquilo também entretém, enche a alma, né? De alegria e de beleza. E é super legal porque eles de pequenininho já, a gente faz muita atividade que eu pessoalmente curto, de sentar, fechar os olhos e escutar, né? Identificar qual ave está por aí. Ou então qual bicho rastejante passou por ali. Então é assim realmente uma trilha espetacular. É sensacional você poder fazer atividade de educação ambiental nesse tipo de ambiente tão rico e biodiverso, né? Muito rico e acessível, né? Isso é muito legal, que a gente, como tu comentou, assim, você não vê só passarinho, só golfinho, né? Você vê mabuia, passarinho, golfinho. Você consegue ver tartaruga, tubarão lá de cima, porque quando o mar tá flat, fica super fácil a visualização. Então, realmente, dá pra gente ter uma aula sobre a biodiversidade local. É muito, muito, muito especial. É aquela trilha, a gente tem muito privilégio de poder acessá-la e poder dividir esse conhecimento com as pessoas. É muito especial mesmo. Cecília, já que a gente está falando das crianças, eu lembro uma vez que a gente fez uma atividade em parceria lá na creche com a criançada, né, Baby Care. E eu fiquei assim encantada, porque você levou umas máscaras, né, dos maçaricos. Exato. E eles passam por Noronha, como você estava falando. Eles vêm lá do Canadá, dos Estados Unidos e vão até o sul da América do Sul. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, porque é algo, gente, passarinho tão pequenininho, aquela cara de franzino, frágil. Olha o quanto que aquele bicho voa sem parar. É uma coisa incrível. É muito especial. Essa nossa atividade foi muito, muito bacana, porque eu acho que foi uma oportunidade super legal, assim, de falar para as crianças, né, de mostrar para as crianças justamente mais uma importância do arquipélago para as espécies. Principalmente falando das migratórias, né? Essas aves, elas realmente são super pequenininhas e elas migram, assim, dezenas de quilômetros de uma área para outra. Do Canadá, a espécie específica que a gente falou nesse dia foi o maçarico de papo vermelho, que é uma espécie que não é tão comum na ilha, mas ele migra do Canadá para a América do Sul e ele reproduz lá. E
quando está muito frio, né, depois da reprodução, os adultos e os filhotes vêm para a América do Sul. A grande concentração deles se dão na Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. E aí eles vêm se alimentar. E é muito legal porque eles praticamente duplicam o peso deles. Por exemplo, se eles saem de lá com 50 gramas, eles chegam aqui com 25. Daí eles passam 1 mês, 2 meses, comendo, adquirem o peso de novo de 50 e voltam. Então, assim, a disponibilidade de alimento na ilha é muito, muito, muito importante para possibilitar que esses animais façam essas viagens super longas. E é muito bonito você pensar nisso. Uma vez me perguntaram, os maçaricos, eles são oriundos de onde, né? Eles pertencem a qual país, a qual continente? E os maçaricos, eles pertencem ao mundo, porque eles passam a metade da vida no hemisfério norte e a metade da vida no hemisfério sul. Então, assim, não dá para dizer que eles são brasileiros, ou eles são americanos, ou isso ou aquilo. Então, isso é muito, muito, muito bonito. E uma coisa muito importante também é a relação que tanto os maçaricos quanto as aves marinhas, eles têm com esses ambientes marinhos. Se você parar para pensar, por exemplo, né, os albatrozes, por exemplo, os atobás, eles passam grande parte da vida deles em alto mar e vão para as ilhas só para reproduzir. Então, são animais que estão ali comendo, se alimentando o tempo inteiro de coisas oriundas do mar. Então, que importante é a riqueza desses oceanos, né? A limpeza, quando a gente pensa em quantidade de lixo que esses animais acabam ingerindo de alguma forma. Então, assim, é um combo de consciência que a gente tem quando a gente pensa em ambientes insulares, né, em ilhas, muito importante, porque está tudo muito interligado. São as nossas ações do dia a dia que refletem naquilo. E a gente tem que parar um pouco para pensar em toda essa riqueza, em toda essa diversidade. Com certeza. E uma coisa assim, quando a gente fala dessa riqueza, né? Noronha é o local assim do Brasil, um dos locais, né? Porque o Brasil é riquíssimo, é lindíssimo esse nosso país, a nossa natureza aí que a gente pode usar para o ecoturismo, né? Sim. E como a gente vem, o projeto Golfinho Lutador, desde o seu início, acredita que Noronha tem que ser uma referência para o ecoturismo, para o turismo sustentável. Porque se um lugar tão lindo como aquele não sensibilizar as pessoas nesse sentido, gente, então... Não sei mais o que vai, né? Aí a gente já não sabe mais o que fazer dessa vida, né? Mas então, e aí eu sei que tanto o projeto de vocês, Aves de Noronha, como o projeto Golfinho Rotador, também tem proporcionado muito para os condutores de visitantes, né? Esses cursos de capacitação para o ecoturismo e com vocês com foco nas aves, né? Porque é um nicho do turismo, né? É assim, um setor do turismo muito especial. E a gente vê estudos, né, que foram feitos, monitorados, que fazem uma comprovação, né, pela valoração econômica do recurso ambiental, que existem métodos do custo da viagem, enfim, vários métodos, né, e que mostram que trazem cifras consideráveis para as comunidades locais que têm ainda um ambiente conservado com uma biodiversidade rica, né? Exato. E o que você acha disso para Noronha? Você concorda? Você acha que Noronha tem que se especializar mais no turismo de observação de aves? Porque é incrível, né? É muito importante esse ponto que tu tocou, porque realmente é uma coisa assim que a gente acredita muito. É tanto que uma das nossas bandeiras é a movimentação da economia local, porque a gente entende que a partir do momento que a comunidade ela começa a ganhar o seu sustento, a incrementar o seu sustento com a riqueza da biodiversidade, quando o ambiente daquela comunidade é equilibrado, diverso, né, biologicamente falando, ele é responsável pela economia daquela família, eu acredito que a gente tem muito mais força de manter a comunidade antenada nisso. Então, eu acho que Fernando de Noronha tem um potencial gigantesco para a observação de aves. Noronha é o local do Brasil com maior biodiversidade de aves marinhas. Então, não tem nenhum outro lugar do Brasil que tu vai conseguir observar mais espécies de aves marinhas do que Noronha. A acessibilidade, a diversidade, a facilidade
de observar essas aves são tremendas. O perfil do observador de aves brasileiro é muito fotográfico. Então, o brasileiro, ele não quer só observar, ele quer fazer fotos incríveis. E não tem nenhum canto no Brasil mais perfeito para isso do que Noronha. Os bichos estão super acostumados com vai e vem de gente. Eles ficam pousadinhos ali perto da gente, então isso proporciona fotos maravilhosas. Tem espécies que são super difíceis de ver, como o rabo de junco, tanto de bico amarelo quanto de bico vermelho, que para ser fotografado em outros lugares do Brasil é super difícil. Tipo, tem que ir para Abrolhos, que é um local difícil de ir, de observar também. Então, assim, tem um potencial gigantesco, gigantesco. Eu costumo sempre dizer que tem uma miopia em Noronha em relação a isso, porque, assim, tem um nicho muito, muito vasto. Então, a gente, desde o começo do projeto, tem incentivado muito a população local através desses cursos. Então, a gente já ministrou 5 cursos para a comunidade, completamente gratuito. Nós já atingimos 50% dos guias locais, mas a gente ainda nota uma série... Assim, as pessoas são muito interessadas, mas, infelizmente, a observação de aves não é uma coisa assim que, tipo, fiz um curso, agora sou guia de observação de aves. Isso requer interesse, estudo, horas no campo, horas observando. E uma coisa que, infelizmente, dificulta um pouco é a questão de adquirir um binóculo. Eu acho que para a observação de aves, o primeiro passo é adquirir um binóculo. E no Brasil, infelizmente, não é barato esses equipamentos. A gente sabe que fora é um negócio assim baratíssimo. Você consegue comprar equipamentos de qualidade muito em conta. E aqui ainda não é, mas quando acabar essa pandemia, eu torço muito que, né, o dólar, o euro volte a baixar e a gente isso torne a ser um pouco mais acessível. Mas Noronha realmente tem um potencial gigantesco. É uma atividade que você pode realizar durante os 365 dias do ano. As espécies estão lá o tempo todo. Não depende de maré, não depende de estação seca ou de chuvosa. horário. Ainda tem isso que é maravilhoso. Porque aqui no continente, a gente tem que acordar no escuro, né? 4, 5 horas da manhã para estar em campo. Aqui na Caatinga, por exemplo, a gente tem que chegar em campo 5 da manhã para poder ver os bichos acordando, porque para quem não sabe, o horário de pico das aves é de manhã cedinho, né? Quando o sol está ficando ali um pouco mais quente, tem disponibilidade de alimento. Então, a gente, para observar aves no continente, a gente tem que ralar, acordar cedinho. Em Noronha, você pode ir na hora que você quiser, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Os bichos vão estar tudo lá, nem aí para você, você pode observar, fotografar. Então, não tem isso. Muito. Eu tinha esquecido desse detalhe, que a gente aqui no continente sofre demais com horário. E lá não tem isso. Então, mais um benefício. Então, assim, não tem como dar errado. O que Sim. falta, eu acho que é só um pouco mais de capacitação das pessoas, né? De interesse no sentido de, eu quero me tornar um guia, vou estudar, vou ser um bom guia, porque a gente sabe que as pessoas pagam muito bem por essa atividade. Realmente, a diária dos guias de observação de aves é uma diária alta, mas os clientes dessa atividade, eles exigem uma boa capacitação. Então, eles querem saber aonde os bichos estão, o que eles comem, qual o nome em inglês, em português e o nome científico. Nome científico. Exato. Né? Então, assim, como todas as outras profissões no mundo, né, exige que você se dedique um pouco para aquilo. Como é uma atividade nova para muita gente, às vezes a pessoa assusta um pouco. Tipo, como que eu vou decorar esse nome ou outro? Mas é muito fácil pela questão de serem poucas espécies na ilha. Então, tem ainda essa enorme facilidade. Então, assim, eu acredito que daqui, sei lá, 2, 3, 4 anos, a gente vai ter um cenário completamente diferente na ilha de observação de aves. E eu viajo muito o Brasil todo, dando palestra, ministrando curso, e eu sempre tento desmistificar a ideia que as pessoas têm, que Noronha é muito caro, que é impossível, que é só para aquele turismo de ostentação, que infelizmente é o que a gente vendo sendo vendido pela mídia. E eu acho que a gente, enquanto projetos de conservação, a gente tem um papel muito importante para dizer que não é só isso, que a gente tem ali um mergulho muito mais profundo, que é nesse mergulho de experiência em relação à biodiversidade e ao ecoturismo. Eu só vou fazer aqui uma pausa que muitas pessoas entraram depois de uma explicação que eu dei no início da live, que tanto o Arthur das Aves de Noronha está aí respondendo qualquer coisa
com relação às aves, qualquer curiosidade que vier para vocês, não deixem de fazer perguntas. E a Lume do projeto Golfinho Rotador também está respondendo qualquer curiosidade sobre Noronha, o projeto Golfinho Rotador. E eu queria agradecer os dois aí pelo empenho de estar nos ajudando. Mas voltando aqui, Cecília, o projeto Golfinho Rotador tem trabalhado muito com a comunidade local nesses últimos anos. Como a gente tem o patrocínio da Petrobras, isso viabiliza muitos cursos de capacitação para a comunidade local e o nosso foco é sempre introduzi-los na questão do ecoturismo. E a gente sempre viu como essa carteira de serviço aves, né, observação de aves, sempre foi muito pouco explorada pela comunidade local. Como você falou, requer muito estudo, muita capacitação, porque o perfil desse tipo de turista, ele vai atrás, ele não é um leigo assim que sabe pouco. Eu já viajei muito mundo afora, que eu sou apaixonada por aves. Por exemplo, eu fui para Papua Nova Guiné ver as aves do paraíso. E são poucos os turistas que estão nesse nicho, mas eles entendem muito. Eles têm o próprio guia lá, com o nome em latim, com todos os hábitos de comportamento e onde tem no mundo. O cara anda com uma enciclopédia sobre esses animais, né? Então, isso é muito importante. E eu acredito, eu fiz algumas filmagens para Fernando de Noronha agora nesse momento de pandemia, né? A Semana do Meio Ambiente, por exemplo, você participou junto, foi toda virtual, né? E no meu discurso eu sempre falei, esse é o momento das pessoas exatamente estarem estudando, né? E acredito que esses locais que têm esse turismo que requer um estudo maior do patrimônio histórico natural, é um momento para as pessoas estudarem, porque que tem livros publicados e informação ali na internet, tem, né? O que a gente precisa é se aprofundar, estudar mais para poder oferecer esse serviço com qualidade em Noronha. E a gente sair daquele turista perfil só sol e praia, curtição, né? Com certeza. Porque a gente precisa valorizar o capital natural. E é o que eu sempre falo, a gente só valoriza quando a gente... Porque assim, a gente precisa amar. Mas a gente não ama de uma forma, sei lá, assim, espiritual. Poucas pessoas, né, têm esse amor espiritual pela natureza. Para você amar, você tem que entender aquele animal. Você tem que saber as ameaças, as fragilidades, o seu momento de reprodução, a dificuldade daquele animal em estar no ambiente natural. Então, isso tudo faz a gente valorizar mais o animal. Mas eu acredito que esse momento de pandemia, Noronha está se refletindo, né? A comunidade local, os empresários do trade turístico, acho que eles estão vendo que não dá mais para a gente continuar como a gente estava indo, né? Aliás, o planeta como um todo, né? Uma coisa enlouquecida, né? A gente precisa desacelerar e experimentar o turismo de uma forma mais slow, né? Mais devagar, mais contemplativo. E aí você já está pilhado na cidade, vai pilhar também em Noronha. Exatamente. Sem sentido, né? E uma coisa muito bacana que tu falou agora é justamente relacionar isso com a questão da saúde. Ultimamente vem sendo publicados vários artigos científicos falando do benefício da imersão na natureza para a nossa saúde mental. Eu acho que a gente, nesse momento de pandemia, está sentindo isso ainda mais, né? Por esse momento de estar enclausurado, de estar dentro de casa. E a gente sabe, a gente sente... assim, é claro o sentimento da gente quando a gente vai para uma trilha, quando a gente faz um mergulho, quando a gente está imerso naquela natureza. Então, assim, eu acho que fica cada vez mais claro a necessidade que o ser humano tem dessa aproximação. Então, a gente às vezes se perde um pouco quando mora na cidade grande, de ficar tanto tempo focado no trabalho, no computador, no celular, na reunião, nisso, naquilo outro, que quando se tem a oportunidade de estar num local desse, como Noronha, possibilita tanto o mergulho, quanto o passeio de barco, quanto a caminhada na trilha, quanto a observação de aves. Tem tantas opções que eu acho que realmente o intuito de você ir para um local desse é para você reativar outras áreas do seu cérebro, para tipo assim,
para relembrar de quão importante isso é. Então, assim, tem vários estudos mostrando que médicos agora estão receitando 30 minutos na natureza, 30 minutos de caminhada numa área verde, que isso ativa áreas cerebrais da gente que são responsáveis pela produção do hormônio que faz a ansiedade diminuir. Então, é importante a gente falar nisso também, como é inevitável a gente se programar para estar minimamente imerso na natureza, porque só ir para a academia e fazer exercício naquele local fechado não é o suficiente para o nosso cérebro. A gente precisa do contato com o verde, né, de pisar no chão, de pegar no barro. Não é uma coisinha assim, os abraçadores de árvores. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver realmente com a química do nosso organismo, de produzir as substâncias necessárias para o nosso bem-estar. Então, é muito importante realmente que a comunidade de Noronha se una cada vez mais para buscar estratégias que possibilitem esse tipo de turismo sustentável. Porque a gente sabe que quanto mais as pessoas entenderem dessa necessidade, tipo, a festa é super legal, né? E dançar um forró até não sei que horas da manhã é maravilhoso. Mas, assim, isso tem no continente. Quando a gente tiver a oportunidade de estar imerso ali na floresta, na natureza, vamos priorizar isso. Eu acho que é isso que a gente tem que gritar, assim, para os 4 cantos do mundo. Tipo, aproveitem a oportunidade que vocês têm de mergulhar ali no porto, botar o rosto dentro da água e ver 10, 15 tubarões ao seu redor e eles não fazerem absolutamente nada com você. Em que lugar do mundo você mergulha ali 10 braçadas e vê um trânsito de tartaruga, sabe? É um negócio assim surreal mesmo. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Não, com certeza. Isso é bem legal que você falou, porque já tem vários estudos que comprovam que crianças, né, quando tem essa imersão na natureza, ou seja, se desde pequenininho a gente tem essa imersão na natureza, esse contato com a natureza, a probabilidade no futuro de você ser um guardião da natureza é muito maior quando você começa isso na fase adulta. E eles monitoraram, assim, é um estudo a longo prazo, né? Porque pegaram aí crianças até chegar na fase adulta e viram como o engajamento dessas crianças que tiveram esse contato com a natureza é bem maior nas questões ambientais, como também são pessoas mais equilibradas emocionalmente, mais do que aquelas crianças que viveram só em espaços urbanos, em espaços fechados, em shopping, né, só no cimento, no asfalto, que não estão engajadas ambientalmente e que também mentalmente ou emocionalmente, fisicamente não são tão saudáveis. Então, a gente vê que esse distanciamento hoje do ser humano, da natureza, como isso é prejudicial à nossa saúde e como é prejudicial para formar um cidadão consciente dos seus deveres e direitos de forma geral, né? Com certeza mesmo. E fica aqui até um apelo para os pais, né, que estão nos assistindo, as mães, enfim, que revejam isso, tipo, excesso de shopping center, de playground, dos espaços fechados, às vezes está fazendo o revés do que a gente deseja para as nossas crianças. Então, é uma coisa a se pensar. E a gente pensa muito isso na ilha, né? Tanto que a maioria das atividades do nosso foco são justamente com as crianças, no intuito de mostrar para elas que quão diverso aquilo é. Então, a gente está sempre, assim como vocês do Golfinho, estamos sempre produzindo materiais que façam com que as crianças olhem para aquela biodiversidade de uma forma diferente. A gente até, na última vez que a gente foi, ano passado, a gente levou um material super bacana de desenho, de pintura para as crianças, com as 10 espécies mais fáceis de serem observadas na ilha de aves. E foi, assim, super bacana. Então, as crianças... A sensação que eu tenho é que as crianças amam isso, sabe? Quando você disponibiliza opção, quando você explica para ela de uma forma mais didática, quando você permite que ela mergulhe nesse ambiente, tipo, elas são muito abertas. São receptivas, muito. É muito gratificante trabalhar com essa faixa etária por conta disso, sabe? Parece que tudo que você está levando é novidade e a sensação que eu tenho é que a gente agrega muito no conhecimento, na sedimentação mesmo, assim, do conhecimento, do amor,
dessas crianças por aquilo na ilha. Eu tô vendo que a Fabi, nossa parceira lá da escola, tá aí. Um beijo para a Fabi. Nossa, a Fabi ajuda demais a gente também. Ela faz várias pontes importantes. Sempre que eu quero fazer atividades na escola, lá, vamos nessa, vamos fazer. Ela, nossa, minha querida, queria muito que mais professores assim tivessem essa paixão, esse engajamento, esse amor, porque eu acho que assim, a gente está do lado de cá, né? Nós, como educadores ambientais, como coordenadores de projeto, enfim, como pensantes disso, para a gente chegar até a ação, a gente precisa de muitas pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho. E tem que sair ali do ponto de conforto, né? Aquela pessoa tá ali, tem a agenda dela, o cronograma, e às vezes eu chego e digo, Fabi, me ajuda, eu quero fazer isso. Ela diz, Cília, vamos lá, vou dar um jeito. Isso é muito importante, essa parceria de pessoas que entendem a importância do trabalho que a gente vem realizando. Não, eu sou uma pessoa assim muito otimista e eu acredito que no lado positivo aí dessa pandemia, desse isolamento, as pessoas também percebam que a gente não precisa consumir tanta coisa e acumular tanta coisa material e que vale muito mais essa experiência sensorial de estar na natureza, de você estudar, de você ler, de você estar com você mesmo, né? Eu acho que está mostrando que a gente consegue viver com muito menos, né? E que a gente não precisa estar tão preocupado nesse consumismo, nessa loucura, e que o consumismo traz esse muito descarte que a gente falou antes, né? Esse problema hoje dos resíduos sólidos. É por terra, é por mar, é em todo canto, e a gente vai acabar se envenenando, né? Porque a gente sabe que os animais estão morrendo, mas a gente também, de uma certa forma, faz parte e está se envenenando, porque a gente come o peixe, a gente bebe uma água hoje com qualidade menor, por todos esses pesticidas e todas essas coisas que acabam sendo carreadas e vão para o oceano, né? Então, eu espero, até um recado meu, assim, né? Nesse momento para todo mundo que está nos assistindo, eu agradeço aí todo o pessoal aí que está nos assistindo nesse momento, que a gente possa realmente reverter isso tudo e que a gente tire uma boa lição desse momento de isolamento e reflexão, que a gente possa viver com menos, mas entendendo que esse menos é mais, né? É menos material e mais no sentido espiritual da palavra, quando a gente pensa no todo, né? Em todas as espécies, na saúde do planeta, na sustentabilidade dos recursos naturais, né? A gente ter esse maior respeito por outras espécies, porque, né, nós não somos a única espécie desse planeta e a gente precisa entender que tem que ter lugar para todo mundo, né? A gente não pode se apropriar de todos os habitats, né? Como se fala hoje do antropoceno, né, que de repente o planeta, o ser humano mudou tanto o planeta que é o antropoceno, né, de tanta mudança que a gente fez aí nos habitats naturais. Exatamente. Você tem algum recado, Cecília, para o pessoal, que daqui a pouco a gente está chegando ao fim da nossa live? Não, uma coisa interessante que tu falou agora nessa questão do lixo foi que eu lembrei uma vez, eu estava lendo umas coisas aqui no Instagram e eu li uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, que foi tipo, quando a gente consome as coisas, diz, não quero mais isso, vou jogar fora. E quando você para pensar que não existe fora, que tudo está dentro, né, dentro desse planeta, e que tudo deveria ser reciclável ou retornar de alguma forma, e nem todos os materiais que consumimos são ou são feitas as reciclagens da maneira correta, então eu acho que a gente meio que dá uma travada, tipo, eu não quero mais essa blusa, vou jogar fora, tipo, mas o que é o fora, né? Tipo, esse copinho aqui, bebi essa água, vou jogar fora. Não tem fora, você vai jogar dentro e esse dentro vai acumulando, e daqui a pouco quem vai ter que cair fora é a gente, porque esse ambiente não vai ter mais espaço possível para que a gente coexista com esse todo. Então, assim, acho que é uma coisa muito, muito, muito importante quando a gente fala de conservação, né? Acho que a nossa luta é fazer com que as pessoas entendam cada vez mais sobre os golfinhos, né? Sobre a importância que esses animais têm. São lindos, maravilhosos, fofinhos, mas eles têm uma importância muito além para o ambiente marinho que ele vive, né? Assim como as aves, elas são lindas, são fofinhas, dá vontade de apertar e esmagar, mas elas têm uma importância muito além para toda aquela biodiversidade. Então,
É só a gente pensar, se eu tirasse todos os golfinhos dos mares, o que aconteceria? Né? Um grande colapso, assim como se eu tirasse todas as aves de Noronha, não tinha mais Noronha, não tinha mais aquela biodiversidade de peixes, enfim, de árvores, né? As aves são verdadeiros plantadores de floresta, então elas vão comendo as frutinhas, vão fazendo cocô, vão plantando, vão limpando ali as pragas, né, os excessos. Então, se tem uma coisa, tudo que é demais é veneno. Então, se tem ave demais dá problema, se tem inseto demais dá problema, e o que mantém o não demais é justamente esse equilíbrio, né, essa proporção. Então, eu acho que nesse momento de pandemia a gente pare, a gente reflita sobre as nossas ações, sobre o que realmente é necessário, sobre aonde a gente quer incentivar, né? Eu, pessoalmente, venho repensando muito o meu consumo alimentar, o meu consumo de objetos, de roupas, de tudo. Tipo, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu quero ajudar, quais os projetos que eu quero ajudar, o que eu quero incentivar. Né? Eu acho que é muito importante a gente parar um pouquinho para pensar, tipo, essa velocidade aqui que a gente está indo não está dando certo. Vamos parar aqui um pouco e refletir, porque não dá só para ir de acordo com a maré. Vamos ver se a onda tá boa para dropar ou não. Então, acho que é bem isso, é a gente parar um pouco e refletir sobre o que virá, porque vai vir um mundo muito diferente e se isso vai ser bom ou ruim vai depender da gente. E o que eu acho incrível também nesse momento é como a natureza, a gente se confinou, a gente ficou a 4 paredes, né? Então a gente se isolou e aí a natureza de repente saiu, né? Pôs a sua cabecinha para fora. Quando a gente achou que alguns animais nunca mais iam aparecer em grandes centros, em lugares já altamente impactados pelo turismo predatório, de repente começaram a aparecer. Então, a natureza dando mais uma vez uma chance para a humanidade, né? Porque tem a resiliência, mas até certo ponto existe a resiliência nas espécies, né? Mostrar, olha, será que precisa ser assim? Vocês se escondem e agora a gente sai? Será que a gente se incomoda tantos animais, né? Que a gente precisa ficar escondido dentro de casa para eles aí de repente saírem e mostrar a carinha deles, né? A sustentabilidade é isso, é essa relação harmoniosa, né, entre a espécie humana e a natureza, entre todas as espécies, né? Então, eu acho que também é uma lição hoje, porque tem registros mundo afora sobre essa questão e é incrível isso. E acho que isso serve também pra gente, porque muitas vezes a gente diz, não tem passarinho no meu quintal, não tem mais peixe nessa lagoa, aqui não tem registro de golfinho, disso, daquilo. E a gente está vendo, né, aqui o nosso amigo Marcelo acabou de falar aqui a questão dos cardumes da Barra da Tijuca. Então, assim, a gente está revendo, né, peixes, tartarugas, aves, mamíferos, os bichos reocupando o local que são deles. Então, não necessariamente esses bichos não estão lá, eles só se sentiram mais à vontade para se mostrar e dizer, olha, eu também faço parte do seu quintal, eu também uso esse quarteirão, né? Então, assim, a gente tem que parar um pouco para pensar e dizer, poxa, esse quarteirão aqui da minha casa não tem só homo sapiens, né? Não é só seres humanos. Tem cibito, tem cucuruta, sei lá, tem mabuia, tem caranguejo, tem um monte de coisa. E é uma oportunidade bacana para a gente observar através das nossas janelas, que é o que nós temos agora nesse momento de pandemia, e de repente redescobrir o que a gente tem no nosso quintal, mesmo que você more num grande centro urbano. Porque eu venho descobrindo, eu já registrei mais de 22 espécies na minha janela. Eu moro num apartamento no meio de Fortaleza, no meio do caos. Então, assim, tem outros bichos dividindo esse ambiente comigo. Então, fica um convite aqui também para todo mundo que está assistindo a gente para aguçar a sua curiosidade, os seus ouvidos, os seus olhos, ficar ali meio que antenado nos seus vizinhos não humanos. Acho que é um excelente momento. Não, e vamos combinar que eles chegaram antes da gente nesses lugares. A gente colocou eles para fora, né? É verdade. Bem importante. Infelizmente. Por isso que é tão importante a gente ter planta o máximo possível. Nem que quem more numa sacada, no seu apartamento, ter umas plantas, o verde é sempre algo que atrai muito
os pássaros principalmente, e outros insetos, enfim, né? Com E certeza. são importantes também para a biodiversidade, a presença dos insetos, não é para jogar o baigô na cara Sim. deles, tá, Não, gente? só se for da dengue. Mas É, é isso. aqui na minha varanda, nesse tempo de pandemia, eu coloquei um monte de planta. Tem planta pra valer, de vez em quando até derrubo um jarro ou outro. E eu tenho disponibilizado frutas e um bebedourozinho pros passarinhos. Então, assim, todo dia eu acordo com a sinfonia de passarinho na minha janela, num prédio alto no meio da cidade. Então, assim, vale a pena as pessoas atentarem um pouco para isso também. Tipo, como que eu posso agregar, né, a biodiversidade aqui da minha volta? Eu, assim, eu não moro num... Eu tô vendo o seu quintal maravilhoso, cheio de plantas e verde. É bem diferente. Tô vendo uma baciazinha com água ali, que vários passarinhos já pousaram É ali, para eles tomaram tomarem banho. água. E a gente pode fazer isso também na nossa janela. Assim, às vezes demora um pouco para os bichos chegarem, principalmente na cidade grande, porque eles não entendem, né? Tipo, como que alguém está colocando ali um recurso para mim? Será que eu posso confiar ou não? Mas isso, a longo prazo, eles vão chegando, e você tem assim... Nossa, aqui em casa, às vezes eu fico horas olhando assim, os beija-flores, todos diferentes. Às vezes eles brigam, às vezes eles tomam banho. Então, é uma forma que a gente tem de atrair, né, a biodiversidade para perto da gente nesse momento de quarentena. Então, acho que é um momento muito oportuno para a gente repensar vários hábitos e ver como tudo vai funcionar de uma forma mais positiva. Com certeza. E são os momentos alegres do dia, né? No Sim. momento que eles se chegam, né? Porque, bom, claro que eu sou meio suspeita para falar, porque eu amo estar no meio do mato, no meio da natureza, mas eu, em contato com outras pessoas que são bem urbanas e amigos meus têm me dito, nossa, é a alegria do dia quando começa a chegar passarinho que eu nunca tinha visto, chegar perto da minha janela, do meu apartamento, no andar, como você falou, sei lá, qual que mora. É muito bacana. E a gente, acho que envolve uma alegria diferente, sabe? Eu acho que às vezes a gente esquece que pode ficar tão feliz com coisas tão pequenas. Tipo, teve uma vez que eu fiquei emocionada, assim mesmo, de cair uma lagrimazinha quando eu vi o Cibito tomando banho na baciazinha que eu coloquei. Eu digo, gente, olha que perfeição, assim, ele todo se rebolando, tomando banho, a coisa mais linda do mundo. Eu digo, nossa, o mundo podia acabar agora e tava tudo bem. E eu tô feliz. Mas é isso, Cecília. Você quer dar assim? Eu vou agradecer muito, muito, muito a participação tua. Infelizmente a live tem um tempo, né, de acabar. E eu vou agradecer a você, as Aves de Noronha, a Ari, que não está aqui com a gente, mas que faz parte aí da tua equipe, todo o Arthur, enfim, todo o pessoal aí da Aves de Noronha. Agradecer o conhecimento belíssimo que você passou para gente nesse período. Aí agradecer o pessoal que está nos seguindo aí, fazendo um monte de comentário bonito, mandando coração. E coração é tudo de bom, amor é tudo de bom. E agradecer a Petrobras, a Rede Biomar, nossos parceiros aí, patrocinadores, que nos viabilizam, né, fazer as nossas ações. E a gente está com o escopo cada vez maior, podendo abranger mais ações para a comunidade de Fernando de Noronha. E é isso. E você, nesse momento, quer dar uma palavrinha aí? Eu queria te agradecer. A gente é super fã do projeto. É um grande exemplo para a gente, né, de um projeto que começou lá atrás e hoje tem todo esse poder de educar, de engajar as pessoas. Então, eu queria te agradecer demais ao projeto Golfinho Rotador, de forma geral. Queria convidar o pessoal, para quem não segue ainda o Aves de Noronha, seguindo @Aves de Noronha. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre a solução aqui de atrair beija-flores. No meu Instagram, no @Licarion, tem alguns posts falando sobre como atrair aves para o seu quintal, sobre equipamentos de uma forma geral. Quem tiver qualquer tipo de dúvida e quiser tirar, pode me mandar um direct aqui. A gente fica conversando, se empolga e acaba que não consegue acompanhar muito as perguntas. Mas, enfim, agradecer todo mundo. Dizer que em 2020 talvez a gente não consiga fazer todas as ações presenciais que a gente gostaria na ilha por conta da pandemia. É um momento realmente de ficar em casa, de ficar recluso. Mas se tudo der certo, no máximo no começo de 2021 a gente está de volta, realizando as nossas atividades em parceria com o pessoal. Cada vez mais a gente quer se achegar à comunidade, a gente entende da importância de estar junto com a comunidade, de fazer parte desse sistema, de que o noronhense
se sinta parte desses projetos, né? Que são feitos tanto para os bichos como para os cidadãos, para as pessoas que moram, nunca sei falar essa palavra, cidadãos, para as pessoas que moram na ilha. E é isso, muitíssimo obrigada, vida longa à conservação, que as pessoas utilizem esse momento de pandemia para repensar um pouco nas nossas ações e que a gente consiga chegar cada vez mais longe com essa consciência mais sustentável. Com certeza. Obrigada, Cecília. E eu espero revê-la em Noronha nos nossos cursos de capacitação, nossas parcerias lá em prol das aves de Noronha e do ecoturismo. Maravilha, gente, muito obrigada a vocês todos também aí que tiveram com a gente. E as lives do projeto Golfinho Rotador continuam. Toda semana a gente está tendo. Fiquem aí de olho nos nossos posts e nos nossos stories, que a gente vai, enquanto tiver dessa forma de isolamento, a gente vai estar fazendo lives aí para todos nós termos um conhecimento maior de Noronha e dos nossos parceiros como Aves de Noronha. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.